Vamos voltar então, quem sabe a gente vai concluir, né? Na verdade, precisaríamos de mais tempo para a gente verificar agora, né, a partir de hoje, as chamas que devem ser alimentadas em nosso lar. O que nós estamos vendo? Nós começamos semana passada a falar sobre lar. Vimos que lar, ela tem origem, a sua origem é uma origem romana. Os romanos construíam as casas e faziam lareiras e ficavam ao redor. Enquanto tivesse chama, eles permaneciam ali, compartilhando, se alegrando, planejando, chorando, certo? Então, o lar é algo muito significante. E eu fico pensando que os nossos lares, eu fico pensando em algumas chamas que devem estar acesas no nosso lar para que ele cumpra um propósito de um lar. O propósito de um lar principal, eu disse, é encaminhar os seus componentes até a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Proporcionar meios para edificação, crescimento, sabe, para todos nós, marido, mulher, filhos, vovô, vovó, todo mundo. É importante o lar. Tem que ser no lar e que a nossa fé vai ser transmitida de um para o outro. Então nós dissemos semana passada que algumas coisas contribuem para o apagar dessas chamas. E essas coisas estão muito frequentes no nosso lar. Nós vimos 4 exemplos na Bíblia. Nós dissemos que a desvalorização da palavra de Deus é um apagar dessa chama. Tem como consequência a perda das bênçãos divinas. Nós vimos isso na vida de Adão e Eva. Não obedeceram, um elemento estranho entrou ali e acabou com eles ali. Não é isso? Eles tinham que cultivar, eles tinham que guardar, e elementos estranhos estão entrando na nossa família, debaixo dos nossos olhos aí. Esses elementos estranhos entram, um vício, um jeito de ser, uma coisa que a gente não presta atenção, quando vê, aí a vaca foi para o brejo. Então, porque nós não vigiamos, não cultivamos, debaixo dos nossos olhos. Normal, não é? Sabe? O nosso lar é o paraíso, tem que ser bem vigiado. Segundo, nós falamos sobre a omissão em relação aos problemas familiares. Consequência, tragédia. Nós vimos que partimos de um princípio que Caim matou Abel debaixo dos olhos dos seus pais. Né? Não podia prever aquilo, não. Eles não podiam corrigir aquele menino ainda quando era tempo. Não tinha nada, gente. Aconteceu assim, sem mais nem menos, ninguém viu nada, ninguém ajudou ninguém, nenhum irmão, nem nada. Então, isso é muito triste quando a gente não percebe as coisas acontecendo e quando a gente vê, é tarde demais, já não tem conserto mais. Então, temos que estar atentos nessas omissões aí, corrigir os filhos, chegar junto com todo mundo. Terceiro, diz respeito aos pais, com a consequência, Cã, filho de Noé, podia ter aproveitado aquele momento que seu pai estava lá bêbado e ajudado ele, não, debochou, compartilhou aquilo, entendeu? Então, foi muito triste o que ele fez. Ele difamou o pai. E a consequência na vida dele foi que ele iria tornar-se servo dos seus irmãos. A descendência dele fadada a ser uma descendência de servos, certo? Enquanto que os outros seriam muito abençoados. Por quê? Porque desrespeitou seu pai. Por último, nós vimos a desvalorização do Senhor, Deus, em detrimento dos filhos. Consequência, uma abominação. Vimos o sacerdote Eli, como ele viu os seus filhos andando pelo caminho errado, fazendo tudo de errado. E ele não corrigiu devidamente e morreu de forma trágica. Foi muito triste aquilo, um péssimo, foi um exemplo terrível, mas serve para nos alertar, não é isso? Serve de alerta para todos nós. Então, essas 4 coisas que nós vimos contribuem para o apagar da chama em nossos lares. Mas o que nós queremos mesmo é ver o acender dessas chamas. Nós queremos botar lenha na fogueira, nós não queremos apagar, não. Então, existem várias coisas que nós podemos fazer para que a chama do nosso lar se acenda. A primeira dela é muito simples, né? Não tem novidade nenhuma, é conhecido. É a chama da valorização da palavra de Deus. Adão desprezou a palavra de Deus. Eli também, todo mundo. Mas quando nós valorizamos a palavra de Deus, essa vai aquecer o nosso lar de uma forma preciosa. Agora, o Orley leu o Salmo 119 e eu quero compartilhar um versículo muito conhecido, o 105, né? Vamos falar junto? Vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para os meus caminhos. Vocês me ouviram, eu não ouvi vocês não, porque vocês falaram baixo não, que o microfone de vocês está bloqueado, né? Mas tá bom, vocês repetiram aí. Gente, esse versículo é maravilhoso. O Salmo 119, né? É um acróstico fantástico. E se eu tivesse que escolher um versículo do Salmo, se eu fosse obrigado, eu acho que eu escolheria esse. Desde criança tem falado muito, muito em nossos corações. E de acordo com o Salmo, esse Salmo 119, versículo 105, a primeira parte dele, lâmpada para os meus pés, traz um ensino muito precioso para as nossas vidas. A palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, imagina isso. Ela ilumina os nossos passos, por onde nós andamos. Por falta de iluminação, nós podemos tropeçar e cair em algum buraco, esbarrar em alguma coisa, machucar. E esse é o motivo de que muitas vidas, muitas famílias estarem hoje arruinadas, estarem hoje destruídas, porque as famílias estão caminhando como que no escuro. Elas não estão vendo os obstáculos, elas não estão vendo o precipício. Agora, com a palavra de Deus, é capaz de nós enxergarmos pelo caminho onde estamos andando. É muito sério isso. O Dr. Russell Shedd foi participar de uma conferência. Logo que ele começou, acabaram as luzes. E ele se atreveu a caminhar um pouco para chegar num lugar de maior apoio. Só que estava tudo escuro, ele tropeçou, pisou num buraco, né, caiu, quebrou o nariz na hora de começar as conferências. Pensa bem, por quê? Porque ele resolveu andar sem iluminação para os seus pés. É um exemplo claro de como nós vamos cair e quebrar, machucar, quebrar o nariz, a família quebrar o nariz. Por quê? Porque anda sem o devido cuidado. E quando eu penso nessa primeira parte, lâmpada para os meus pés, eu penso também que essa lâmpada é como um farol baixo, né? O carro tem pelo menos duas posições, né? Os mais modernos costumam ter mais posições, né? Mas um carro mais antigo, a posição dele é farol alto, farol baixo, né? Assim? E qual é a função do farol baixo? O farol baixo ilumina a estrada, né? Você vai ver lá os aclives, declives, você vai ver lá as rachaduras, você vai ver a faixa amarela, mas você vai ver os buracos também. Os buracos que estão pelo seu caminho. O farol baixo é para isso, é para você enxergar o que está, aonde você está andando. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para isso, para mostrar onde nós estamos indo, certo? Mostrar os problemas à nossa frente, mostrar os obstáculos, os buracos, para que possamos, de uma forma devida, desviar. Então, para a primeira parte desse versículo, eu penso dessa forma. A segunda parte diz assim, e é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada, mas também é luz para o nosso caminho. Não é fácil, às vezes, nós tomarmos algumas decisões. Por quê? Porque as possibilidades, na maioria das vezes, são muitas as possibilidades. Então, como não vou saber qual é qual? Depois, a visibilidade, às vezes, é pouca. Nós não estamos enxergando muito bem, nós não estamos sabendo o que está à frente. É exatamente nesses momentos de decisões, de dificuldade, que a Bíblia vem nos orientar. Ela vem lançar luz lá na frente. Ela clareia diante de nós o melhor caminho a ser seguido. A Bíblia é um farol para os navegantes. Nessa parte do versículo, eu vejo a palavra de Deus como um farol alto. Já não é um farol baixo mais, é um farol alto, que ilumina lá na frente. Mas não é um farol desregulado, não. Pouco dia meu farol estava desregulado, iluminando a copa da árvore. Eu tive que arrumar. Por quê? Porque não é assim, ele tem que estar regulado. E a palavra de Deus é super regulada. Ela clareia lá na frente, mostrando as placas. Quais são as placas? De advertência. As placas que indicam o lado da curva, o tipo de curva, o local que eu estou chegando, a quilometragem que falta, não é assim? Então, ele mostra as curvas para nós, perigosas, acentuadas. Então, sem esse farol alto, eu corro o risco de errar o caminho. Então, olha só como a palavra de Deus ela funciona. Primeiro,
iluminando, mostrando os perigos, os problemas, os pecados, as rachaduras, tudo mais. Depois mostrando o caminho certo, mostrando o destino, para que lado fica e como chegar lá. Então, além de mostrar o perigo, ela aponta para o destino correto, para o seguro futuro. Certinho? Então, esse versículo, para mim, eu não posso esquecer isso nunca. O Salmo 119 ainda, versículo 11, diz assim, que a palavra de Deus, Salmo 119, 11, guarda no teu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha só como que é importante. Viveremos bem melhor se aprendermos a desviar do pecado. Gente, aprender a desviar do pecado, fugir dele. Para cada tipo de pecado, dependendo da fonte, há uma maneira de agir. Se é o mundo, nós temos que amar a Deus. Se é a carne, não é isso? Se é a carne, se é uma inclinação da carne, nós temos que fugir. Se vem do próprio demônio, Satanás, nós temos que enfrentá-lo de frente. Então, vai depender da fonte. Nós temos estratégias para combater. A palavra de Deus nos ajuda. Ela nos ajuda a não pecar. Não pecando, vivendo uma vida de santidade, vai ser uma vida muito, muito mais feliz e abençoada. Muito mais. Uma vida de força. Isso é muito importante. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Por aí vai. Agora, veja bem, como ela nos torna mais felizes. Bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem. São as pessoas que amam a palavra de Deus. Felizes são as pessoas que amam a palavra de Deus. Aí o versículo 97 do Salmo diz assim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Então, olha bem, presta atenção. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Eu vi uma vez uma forma diferente esse versículo. Essa é a correta, mas eu vi assim, olha só. Quanto eu amo a tua palavra, é o quanto medito nela. Quando eu ouvi essa colocação desse versículo dessa forma, eu me preocupei muito. Porque olha bem, quanto eu amo a tua palavra, é o quanto eu medito nela. Eu amo tanto que essa semana não meditei nem um dia ainda. Eu amo tanto que eu não tenho decorado um versículo faz anos. Eu amo tanto que eu não sei nem onde que ela está. Se eu deixei na igreja ou se ficou no escritório. Não é assim? Então, quanto eu amo a tua palavra, é o quanto eu medito nela. Se eu medito todo dia, é porque eu amo muito. Se eu decoro, é porque eu saboreio ela. Então, gente, eu fiquei tocado com isso, nesse versículo. Quanto amo a tua palavra, é o quanto eu medito nela. Então, é importante demais a gente pensar nisso aqui. É importante demais a gente ver que a chama da valorização da palavra de Deus. Ou seja, a chama da palavra de Deus aplicada em nossas vidas. A palavra aplicada em nós, entendeu? É muito importante nós absorvermos essa palavra, nós nos alimentarmos dela, nós sermos guiados por ela, como um farol baixo que mostra o pecado para eu desviar, como um farol alto que mostra o caminho a seguir. Muito importante isso. Deus nos abençoe, que a chama da palavra de Deus ela possa ser muito aplicada em nossas vidas. Mas presta atenção, a chama da palavra de Deus aplicado por nossas vidas agora. Não em nossas vidas, mas por nossas vidas. Como? Muito simples. A gente lembra lá, Provérbios, capítulo 22, versículo 6, Deuteronômio 6, de 4 a 9, onde tem o Shema lá. Deuteronômio, né? Deuteronômio 6, de 4 a 9, diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a força, a alma. Essas palavras que eu te ordeno estarão em seus corações, inculcará os seus filhos, falará deles andando em casa, sentado pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também atarás como sinal na mão, e te serão por frontal, e as escreverás nos umbrais da porta da tua casa. Então, nós temos esse mesmo texto em outro lugar, e nós temos o texto de Provérbios 22 e 6, que diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, não é isso? Então, veja bem, tanto esse texto de Deuteronômio,
capítulo 6, de 4 a 9, capítulo 11, 18 a 21, e Provérbios 22 e 6, nós prestamos atenção numa palavra, caminho, no caminho. Não é apenas indicar o caminho, aonde fica, certo? Mas significa que quem ensina está junto para trilhar o caminho. Não é somente mostrar, é ir junto. Não é um mero ou teórico ensino do que é correto, mas é ensinar vivendo corretamente. Muitos pais são exigentes demais. Ao longo da nossa infância, nós vimos isso. Quando eu era criança, alguns pais eram crentes, piedosos demais, mas, como diz o outro, eu não queria fazer parte daquela família, dada a exigência de alguns pais. O meu poderia ter exigido um pouco mais na época, não era crente, mas alguns exigiam demais dos seus filhos. E isso foi pesado para muitos, muitos mesmo. Sofreram com essas exigências exageradas. Por quê? Porque ensinavam, mandavam, mas às vezes não estavam juntos. Porque caminhando junto de mãos dadas, se uma criança tropeça, o pai está firme, seguro. O menino tropeça à toa. Então é importante isso. Agora, eu acredito que o sábio escritor de Provérbios, né, conhecia muito bem Deuteronômio. Quando ele falou ensina a criança no caminho, ele podia lembrar desse Shema, ouve, ó Israel, e ele podia se lembrar. E o ensino da palavra de Deus, o ensino cristão, está estabelecido em 3 bases. Quero compartilhar isso rapidamente. A primeira base do ensino cristão é o tempo. Deuteronômio 6 e 7 diz, ensina assentado em tua casa. Olha, qual é o tempo que eu tenho que ensinar meu filho? É um período suficiente para que se tenha uma boa aprendizagem. Eu não vou saber quanto tempo, depende de cada um, mas é um tempo suficiente. É indispensável que a família tenha um tempo específico para ler a Bíblia, orar juntos. Isso nós chamamos de culto doméstico. Uma família que não faz culto doméstico é uma pena. Eu visitei um homem de 80 anos, ele queria batizar, porque ele havia tomado a decisão lá de Jesus. E eu achei interessante que já estava tão velhinho. Eu falei, o que levou o senhor, depois de velho, a tomar uma decisão dessa? Quando eu era criança, lá no Divisório, Siriquite, afora, nós não sabia ler não, mas acordava naquela lua, que a claridade chegava, a gente levantava. Acordava com a claridade e dormia com a lua. Então a gente ia sair para capinar, para o campo, mas o papai botava todo mundo e tinha que ler a Bíblia. E ele não sabia ler, a gente não sabia ler, mas tinha um que sabia. Então aquele que sabia lia. E eu lembro daquelas palavras. Olha bem o que ele falou, gente. Eu lembro daquilo e daquelas palavras. E eu agora pensei naquelas palavras, perdi tanto tempo da minha vida, mas eu quero agora batizar, porque eu tomei minha decisão. Pensa bem, gente. Batizar aquele velhinho, porque ele tomou uma decisão de coisa que ele aprendeu há mais de 70 anos atrás. Essa palavra maravilhosa, é gostosa demais. Então, quer dizer, tem que ter uma devocional, nem que seja um matutão da roça, mas soube fazer. Que pai inteligente, que bênção, hein? Que bênção. Um homem tão sem recurso, mas foi feliz nisso. Tem que ter um tempo específico, tem que ter leitura da Bíblia, tem que ter oração. Sabe, temos que orar junto com os nossos filhos. Muito bom isso. Então, a primeira base é o tempo do ensino. A segunda base é a didática do ensino. É a forma eficaz de se ensinar e aplicar o ensino. Isso é didática. Diz o texto que a toda hora que nós temos que ministrar lições, não é uma hora específica apenas. Por isso, nós precisamos estar muito atentos, porque qualquer mau exemplo, uma mentirinha, não sei se tem mentirinha ou mentirona, mas vamos colocar, uma mentirinha que seja, será computada pelos nossos filhos. Aquela assim, depois eu atendo, fala que eu não estou, não. Pensa bem, depois eu atendo, fala que eu... Agora não está tendo muito jeito, o celular está acabando com isso, né? Mas antigamente era muito comum, muito mesmo. Diz que o papai não está, fala que eu já fui. O menino, o papai mandou falar que já foi. É assim que ele faz, aí, entendeu? Então a gente aprende, tadinho. Então não dá certo, fica ruim. Vai ensinar o que para esse menino? Que caráter você vai formar? Então, veja bem, temos que ensinar.
assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Isso quer dizer todo o tempo. Então, a primeira base é o tempo, a segunda base é a forma. Então, ensinar para que possa haver um correto aprendizado. E a terceira base do ensino é o conteúdo do ensino. O que nós vamos ensinar? Eu vou ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. Agora, Deuteronômio, lá, capítulo 6, versículo 5, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Então, como que eu vou ensinar meu filho a amar a Deus? Como que eu vou ensinar? Eu vou ensinar a amar a Deus amando a Deus. Eu amando a Deus. Quando ele descobrir que eu amo a Deus, sabe? A minha filha, sabe que time é minha filha? Botafogo. Coitada da minha filha, como ela sofre. E eu tenho culpa. Sabe qual é a minha culpa? Eu sou Botafogo. Mas sabe quem é culpado? Meu pai, que também era botafoguense. Em Minas Gerais, vai torcer para o Cruzeiro, vai torcer para o Botafogo. Ou para o Atlético. Né? Não, Botafogo. Botou na cabeça e a minha filha não fez força nenhuma. Mas um belo dia, ela pediu a camisa do Botafogo. Ai, gente. Eu dei, né? Fazer o quê? Então, aprendeu. Hoje, tadinha, ela sofre porque aprendeu comigo, sem fazer força, gente. Fiz força não, prometo para vocês. Prometo não, que garanto para vocês, eu não fiz força, mas ela aprendeu. Agora, se eu amar a Deus, sem fazer força nenhuma, ela vai amar também. Com certeza. Você aprendeu a torcer para o Botafogo, meu filho. Amar a Deus é fácil. É fácil amar a Deus. Tem que aprender vendo, tem que aprender amando junto, entendeu? E tem um versículo, né, que eu gosto muito, é Mateus 12:30, que é esse versículo aqui mesmo. Só que lá eles estão interrogando ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus perguntando para ele, tentando pegar o Senhor Jesus em alguma cilada. Qual que é o mandamento mais importante, o primeiro, o maior? Então, abre a sua Bíblia aí. Abre aí, tem que abrir. Lá em Marcos 12:30. Vamos lá, Marcos 12:30. E eu gosto de compartilhar isso, que eu aprendi há muitos anos mesmo, com um irmão muito querido. Eu aprendi isso. E Marcos 12:30 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus com café. Já ouviu essa expressão? Amarás, pois, o Senhor teu Deus com café. Um bom mineiro gosta de um cafezinho caprichado, não gosta? Quem não gosta, né? Com coração, com alma, com força e com entendimento. Certo? As 4 coisas, né? Arruma aí. Arruma, mexe aí que vai dar um café delicioso. Então, nós temos que amar a Deus com café. Pela manhã, né? De manhã, quando você levanta, com a vontade de tomar um cafezinho, eu não gosto de tomar suco, não importa. A maioria pensa, né? De manhã começa o dia com um café. Começa o dia amando a Deus, com coração, com a alma, com a força e com entendimento. É importante demais. É assim que tem que ser. Quando nós aplicarmos em nossa vida, agora bem, olha bem, primeiro aplicamos a palavra em nossas vidas, depois a palavra será aplicada por nossas vidas, através de nós, por mim, eu sou o meio agora, pelo qual a palavra de Deus vai ser acesa em nossos lares. Então essa chama da valorização da palavra de Deus, ela tem que ser acesa, ela tem que ficar acesa em nossos lares de forma preciosa. Tá bom, meu irmão? Quero fazer uma pergunta. Orley, eu tenho mais uma chama aqui. O que você acha? Pode mais essa aqui? Ela é um pouco menor. Pode continuar, né? Vamos aproveitar o nosso tempo, então. Então, a segunda chama que deve alimentar o nosso lar é a chama da oração familiar. Oração familiar. Tessalonicenses 5:17, João 14:13-14, fala aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele vai nos dar. Então vamos pedir, pede. Outra coisa, Tessalonicenses, orai sem cessar, em todo o tempo. E Marcos 1:35, nós temos uma cena fantástica. O apóstolo Pedro, de madrugada, procurando Jesus. E quando Pedro chega lá, encontra Jesus orando,
de madrugada. Pedro, eu tenho que olhar direitinho, mas eu não sei, não. Mas eu não sei se ele esperou Jesus terminar a oração, nem sei. Eu confesso para você que eu não estou lembrado. Só sei que Pedro chegou ali e falou: Senhor Jesus, você está orando? Eu falei: estou orando sim, Pedro. Mas, Senhor, lá fora tem tanta coisa para fazer. Nós já até organizamos lá por senha. Coxo ganhou a senha amarela, os surdos ganharam a senha verde, os leprosos estão né, mais longe com a outra senha. Nós organizamos tudo, é só o Senhor chegar e curar aquele povo, que o povo está precisando. O Pedro, vamos fazer o seguinte, vamos orar, meu filho. Vamos orar porque nós precisamos de orar e eu tenho que pregar o Evangelho. Deu para você entender? A gente está muito preocupado com tanta coisa, não está? Tem tanta coisa para fazer na igreja, não tem, irmão? Muito irmão presbítero aí sabe da responsabilidade. Mas a gente está atarefado demais. Precisamos de gente para ajudar. Mas o que é importante, gente? O importante é orar. O importante é gastar tempo com Deus. Porque cheio do Espírito Santo, na presença de Deus, nós vamos dar cabo das outras coisas. E nós vamos ter sabedoria para saber o que é prioridade. Prioridade não era curar aquelas pessoas, um monte de gente, população. Não. Prioridade é eu vou pregar o Evangelho. Marcos 1,35, leia por ali. Então a gente sente o clima, a gente percebe isso. Jesus tinha uma prioridade. E ele não ia simplesmente seguir a agenda de Pedro. Ele tinha a sua própria agenda. E ela começava de madrugada com oração. Sabe por que de madrugada? Porque foi aonde ele, se você olhar o dia anterior, ele ia ter ido de tarde, tarefado demais, ué. Mas ele teve que levantar de madrugada, não tinha jeito, ué. Era a hora que ele podia. E quase que não conseguiu. Se não fosse tão cedo, não ia ter jeito, ué. Mas é assim, gente, nós temos que ter tempo para orar. Prioridade, a oração é prioridade, certo? E um exemplo fantástico, e se tratando de lá, falando de lá, é Jó, certo? Jó, capítulo 1, versículo 15. Eu quero compartilhar esse versículo e nós vamos encerrar aqui. Vamos ler juntos? Abre a sua Bíblia aí. Jó 1 e 5. Diz assim, Jó, capítulo 1, versículo 5. Muito bem, diz assim, sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui um homem no exercício de sacerdote do lar. Sacerdote do lar. Sacerdote é aquele que intercede pelo povo. Nós somos profetas. Quando nós falamos da parte de Deus, falamos para os nossos filhos. Somos como um profeta. Filho, ensinamos o caminho. Mas somos um sacerdote quando nós entramos na presença de Deus e colocamos os nossos filhos diante do altar do Senhor. Senhor, eu coloco a Mariana, está pensando em fazer uma viagem, mudar de continente, um doutorado. Senhor, eu coloco a Mariana. Coloco a Hannah, falo, Senhor, a Hannah agora está em busca de um emprego, correndo atrás, está pensando em casar, e ajuda. Eu coloco minha esposa, sou um sacerdote do lar, eu preciso colocá-los na presença, eu preciso interceder por eles. Senhor, ajuda, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Então é muito importante isso, porque nós somos sacerdotes em nossos lares. É nossa função. Se nós não representarmos a nossa família diante de Deus, qual é a nossa função? Nós somos sacerdotes. A primeira coisa que nós somos como povo de Deus vós sois raça eleita, sacerdócio real. Então, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos exercer o sacerdócio. Vamos colocar os outros, todo mundo, principalmente a nossa família, diante de Deus. Agora, como Jó fazia isso? Como Jó desempenhava o seu papel de sacerdote? Primeiramente, previamente, preventivamente. Essa atitude não deve ser apenas
quando nossos filhos passam por dificuldade. O menino vai fazer uma prova amanhã, não estudou direito, é excelente, eu tenho misericórdia, esse menino precisa dessa nota, senão ele vai tomar pau. Não, vai orando antes, Senhor, abre a mente desse menino, dê a ele vontade de estudar, tira o sono dele dentro das aulas, manda ele dormir mais cedo, faz alguma coisa. Ora por ele preventivamente. Ora por ele antes que possa acontecer. Interessante que Jó estava preocupado na possibilidade dos seus filhos terem pecado. Na possibilidade. Pode ser que algum deles lá cometeu alguma coisa, amaldiçoou Deus, não é isso? Pecaram, pode ser, ele não tinha certeza, mas já tinha orado. Já tinha orado. Que bacana, né? Outra forma, continuamente, certo? Não pode ser uma coisa esporádica, certo? Mas é uma coisa, está sempre lembrando, sempre orando, sabe? Eu acho uma disciplina. Então, encerra o versículo, Jó fazia isso continuamente, sempre. Então, além de ser de forma preventiva, era de forma contínua. Jó estava orando pelos filhos. E Jó fazia de forma consciente, ou preventivamente, continuamente e conscientemente. Como pai piedoso, olha só, é importante isso aqui. Jó tinha muito zelo pelo bem espiritual de seus filhos. E de forma consciente, ele vivia atento à conduta e modo de vida deles, orando a Deus para que os protegesse do mal e que experimentasse da parte de Deus a salvação e as suas bênçãos. Jó exemplifica o pai de coração voltado para os filhos, dedicando-lhes tempo e atenção necessários para mantê-los afastados do pecado. O pai tem a obrigação de conhecer o jeito de cada filho. O pai tem a obrigação de conhecer a tendência de cada filho. Porque o diabo conhece, sabia? O diabo sabe o ponto fraco de todos nós. Toda hora eu entro na internet, no meu celular. Estou digitando aqui, me vem a dúvida de uma palavra, e como eu não decoro mais nada, falo, gente, é a milésima vez que eu estou procurando saber se alerta tem plural, se não tem, se alerta tem gênero, não tem. Aí, mas eu continuo pesquisando, esqueço tudo, vou pesquisando. Tá? Aí, toda vez que eu abro a internet no celular, aparece um monte de coisa. Sempre relacionado com o quê? Com a minha última pesquisa. Tudo. Eu pesquisando alguma coisa do INSS. Andei pesquisando alguma coisa. Tudo que eu abro no meu celular, INSS, 14º salário, uma bonde de 2.000, só fala isso. Só mais não. Por quê? Porque eu estou pesquisando o INSS. Mas como é que a internet sabe disso? Se eu começar a pesquisar futebol, vai chegar só coisa de futebol para mim. Eles mandam, não sei como, que inteligência artificial fantástica, não é isso? Não é isso mesmo, o Orley? Estou certo, não estou? Eles sabem, sabe? Eles conseguem saber e envia. Se você começar a pesquisar, por exemplo, dá um exemplo aqui. Eu quero conhecer, eu quero uma viagem, eu quero um hotel. Aí você começa a pesquisar um hotel, e no outro dia aparece um hotel aqui, hotel ali, não sei de onde, tudo relacionado ao seu interesse. Mas muita coisa. E custa sair aquilo. Se você não mudar de pesquisa, aquilo não para de chegar para você. Mas se a internet sabe o que eu estou pensando, meu filho, e o diabo sabe? Ele não sabe, não, tem certeza. Não, o que eu estou pensando, não, o que está lá dentro, não, ele não é onisciente. Mas ele sabe das coisas, não é bobo, não. Ele vê, ele entende, observa, sabe? Ele faz pesquisa. Então, gente, olha só. Se até o inimigo sabe os nossos pontos fracos, por que nós não podemos conhecer os pontos fracos dos nossos filhos? Por que nós não podemos corrigir cada um de acordo? Você chegar perto e falar, meu filho, você está fazendo isso, você está agindo assim. Temos que corrigir preventivamente, orar por esses defeitos, por esses pecados. É muito importante. Para finalizar aqui, orar com os filhos. Né? Nosso lar deve tornar-se uma casa de oração. Primeiro, orar pelos filhos, preventivamente, continuamente e conscientemente. Agora, orar com eles.
Atos 12, 2 e 12, conta quando Pedro saiu da prisão, meio atônito ainda, ele foi para um lugar, vou para a casa de Maria. Chegou na casa de Maria, o que estava acontecendo lá? Lá tinha virado a casa de oração. Por quê? Tem um monte de gente lá orando. A casa virou a casa de oração. Vira um monte de coisa também. Sabia? Pode virar cinema. Não tem problema não. O que tem que fazer? Pode virar parque de diversão. Pode virar, não tem problema. Pode virar coisa ruim também. Infelizmente, vira qualquer coisa. Mas tem virado casa de oração? As nossas casas têm virado casa de oração? Quando? Qual foi a última vez que, de portas fechadas, se alguém batesse lá de fora e encontrar gente de dentro orando, reunida? Então, isso é muito importante. Mas sabe, essa Maria aí, que tinha uma menina lá dentro, né? Rodney, a menina ficou tão perplexa que ela não abriu a porta, não. Pedro bateu, ela ficou... Aí ela chegou, gritou, Pedro está lá fora. Ninguém acreditou nela. Coitada da menina. Será que ela tinha costume de falar mentira? Devia ter, porque ninguém acreditou nela. Ou o pessoal não liga para a gente mais nova. Tem isso também. Sei que custaram acreditar na pobre da Rod. Mas e Pedro continuava lá do lado de fora. Aí abriram a porta, entrou, foi uma benção, não foi? Sabe quem devia estar ali, naquela reunião de oração? Quem deveria estar ali? O menino também. Devia ter um rapazinho ali, chamado João Marcos. Que aquela casa era da mãe dele. Tudo indica que ele estava ali. E nesse clima, nesse ambiente, vivendo numa casa de oração, ele se tornou o evangelista Marcos. Não era para menos, não é isso? Não era para menos. Hoje uma irmã me mandou uma mensagem. E eu perguntei pelos filhos dela, 3 filhos. E ela me mandou, olha, está exercendo medicina não sei aonde. A outra é farmacêutica, casou com filho não sei aonde. O outro trabalha no Distrito Federal, na área de ensino. Tudo muito bem colocado. Todos crentes dedicados no Senhor Jesus. Eu amei saber a colocação deles. A colocação espiritual eu já sei, que os meninos conhecem de acampamento. Família Sanches. E eu falei, olha, eu não esperava outra coisa da sua família, não. Linda em todo sentido. Gente. Mas a piedade daquela mãe, a piedade daquele pai, o amor deles, olha, o investimento deles na família, envolvidos na obra missionária, ajudando. Gente, tem razão, não tem? Então, nessa casa aqui, que era uma casa de oração, saiu um João Marcos. Na sua vai sair o quê? Na minha vai sair o quê? Depende. Depende se a nossa casa for uma casa de oração, tá bom? Que Deus nos abençoe. A chama da palavra de Deus em nós e por nós. A chama da oração familiar. Orando como o Jó orava. Certo? E não obstante a isso, né? Satanás ainda teve força sobre a vida dos seus filhos. Não é isso? Alguma coisa aconteceu lá. Mas no final, a história, a gente sabe que Deus estava no controle de todas as coisas. Sempre estará. Que Deus seja misericordioso com todos nós. Que essas chamas possam estar bem acesas, nossos lares iluminados, uma temperatura muito agradável, propício para o desenvolvimento de cada componente do nosso lar. Pais, filhos e quem estiver por perto. Deus abençoe. Muito obrigado.